Olá, telespectador do podcast mais disruptivo do Brasil. Hoje eu tenho a oportunidade de apresentar para vocês uma pessoa muito especial. Ela que é visagista, ela que é terapeuta biomagnetista e hoje você vai descobrir o que é tudo isso. Sabe por quê? Porque nós somos disruptivos e estamos aqui para trazer para vocês conteúdo diferenciado e com certeza nós juntos vamos evoluir hoje com a presença dessa maravilhosa Ana Costa. Seja bem-vinda! Ai, Juliana Vieira, muito obrigada pelo convite. Vai ser muito gostoso esse bate-papo, tenho certeza, e vai ser principalmente agregador, porque eu também já estive nesse lugar desconhecido e o biomagnetismo, o visagismo ajudou muito na minha jornada. Nossa, isso é maravilhoso. Então, assim, olha, eu estou me colocando no lugar do nosso público que com certeza deve estar se perguntando agora, o que é biomagnetismo? Vamos começar por aí? Explica para todo o Brasil o que é biomagnetismo. Vamos lá. O biomagnetismo medicinal é uma terapia com ímãs que trata uma série de doenças, de patologias, doenças autoimunes, emocionais. De onde surgiu o biomagnetismo? Surgiu lá por volta de 1964, que nós temos registros, mas pode ter existido antes, quando médicos, cientistas da NASA perceberam que todos os astronautas que voltavam para a Terra adoeciam por conta da ausência da gravidade. E aí ele começou a tratar esses astronautas com os ímãs, com polaridades positivas e negativas. E desde então foi surgindo novas descobertas e estudos, vários médicos estudaram muito o biomagnetismo medicinal e hoje nós temos aqui em São Paulo a Sociedade Brasileira de Biomagnetismo. Nossa, que incrível! Então, peraí, tudo isso surgiu devido a esses experimentos da NASA no espaço e a ausência da gravidade atuando no corpo humano. Que coisa incrível, mas me explica uma coisa. O que a gravidade faz no corpo humano? Por que ela se torna tão necessária? E aconteceu tudo isso com esses astronautas e surgiu esse biomagnetismo? O que acontece? Por que nós adoecemos? Primeiro, toda doença começa na mente, mas o ambiente não era propício para a vida humana sem a gravidade, né? Hoje, se você solta qualquer objeto, ele cai, porque nós precisamos da gravidade. O que ocorre é que quando isso acontece, existe um desequilíbrio nas nossas células. Ou elas estão muito alcalinas ou elas estão muito ácidas. Qual a função dos ímãs nesse momento? É de equilibrar o pH das células. Uau! Sim, porque quando nós estamos com nossas células equilibradas, nós não permitimos, ou seja, o próprio organismo não permite que parasitas, fungos, bactérias... aumenta a nossa imunidade? Aumenta, eles morrem, os fungos, parasita, bactérias... Vírus, etc. Vírus, eles só sobrevivem em ambientes onde as nossas células estão em desequilíbrio. Então, é um tratamento natural, indolor, não invasivo e muito eficaz. Uau, que incrível! E tem uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar, que o biomagnetismo medicinal, ele trata a pessoa. Quem trata a doença são os médicos. Nós tratamos a pessoa, nós cuidamos do ser. Isso é que eu ia te perguntar, porque Brasil, admito, tá? Eu não sei nada sobre o assunto, estou aprendendo junto com vocês. E quero aprender porque eu achei esse assunto muito interessante. E eu quero entender uma coisa. Você trata o ser. E a gente sabe que nós, como seres complexos, não somos compostos só de corpo, do que a gente está enxergando aqui. Eu quero saber que
parte do ser vocês tratam nessa terapia biomagnetista e quais os benefícios que isso vai trazer também no nosso corpo físico? Gente, uau, eu amei essa pergunta. Sabe por quê? Porque muita gente acredita que nós somos apenas uma matéria perambulando aqui nesse terreno, né, nessa terra. Alma e espírito. E o biomagnetismo, ele trata as 3 áreas. Então, ele cuida do nosso espiritual, ele cuida do nosso emocional e cuida do nosso físico, do nosso ser. E explica a interligação disso, porque com certeza muita gente que está assistindo agora, você aí de casa, deve estar achando que isso tem a ver com religião, com crença, e eu imagino que não, porque quando se diz respeito à ciência, à NASA, tudo que você explicou logo no início, a gente imagina que existe lógica, que existe razão, que existe estudo, que existe ciência. Então, por favor, nos explique essa interligação científica que você estudou e descobriu entre matéria, espírito e toda essa essência intangível que a gente sabe que a gente tem, mas muita gente ainda não acredita. Pois é. Veja bem, Juliana, é como o oxigênio. Você vê o oxigênio? Com certeza não. Mas você respira. E ai dele se não tivesse, se nós não o tivéssemos, né? Assim são os nossos sentimentos, as nossas dores, nós chamamos de dores invisíveis. Quando nós entendemos que nós somos corpo, alma e espírito, nós entendemos que nós temos um espírito que nos conecta com o nosso Criador, que é o Espírito Santo de Deus, que nos conecta com a nossa alma, e a nossa alma que carrega, e o nosso corpo que carrega essa alma. Então, a nossa alma, ela é responsável pelo quê? Pelas nossas emoções, pelos nossos querer. Quando eu estou fortalecida espiritualmente, isso independentemente de religião, de crença, porque é fato, mesmo que você não acredita que existe um criador, um poder superior, ele chama do que quiser, né? Pode Tem gente chamar chama do de que universo, você de energia, pode do chamar que de quiser. Universo. Sinta-se à vontade para você chamar como queiras. Porém, entretanto, todavia, ele existe e ele está regendo este universo o tempo todo e a nossa vida também. O que ocorre é que nós geralmente trazemos das nossas memórias afetivas, dores, abandonos, como rejeição. Peraí, que eu vou ter que te interromper. Então quer dizer que se os nossos familiares passaram por determinadas coisas, a gente acaba carregando um pouco disso com a gente, e isso pode sim atrapalhar algum resultado nosso agora, no presente. Pode. Nós trazemos dos nossos antepassados muita coisa boa, muita coisa positiva, e nós trazemos também as coisas negativas. E nós somos como cebola, nós vamos tirando as camadas que não nos pertencem. É difícil fazer isso sozinha e por isso que nós devemos procurar ajuda. Quando a gente entende, às vezes a pessoa tem uma questão, por exemplo, um medo. Às vezes o medo não era dela, às vezes o medo veio, ela trouxe no seu DNA essa carga genética e ela não consegue se libertar de um medo que ela não sabe de onde vem. Por exemplo, e você já teve um paciente assim, para você dar um exemplo mais assim, palpável pra gente? Conta, não precisa citar nomes, a gente sabe que tem ética e tudo, mas conta um case desses pra gente poder entender melhor na prática tudo isso que você está falando. Sim, existe, na hora que você faz, como que é feito o biomagnetismo? Deixa eu só me antecipar um pouquinho para entender melhor. O biomagnetismo, ele é feito numa maca, o paciente deita numa maca, geralmente aí os pés ficam para fora da maca. Por que fica para fora? Porque ali você rastreia, você faz todo um rastreamento do corpo inteiro, e aí você identifica quais as questões que aquele paciente tem através da resposta inteligente da musculatura
dos pés. Não acredito, é como se fosse uma reflexologia? Como se fosse. Então, através dos pés, você consegue identificar tudo aquilo que não está indo tão bem assim naquela pessoinha. Sim, inclusive as suas emoções. Se a pessoa tem medo, se ela tem alguns traumas, vai aparecer. E aí nós tratamos com os ímãs. Como são esses ímãs? São ímãs. Você trouxe algum? Forte. Trouxe? Eu não trouxe, mas Não são ímãs. acredito, vai ter que voltar para trazer os ímãs, que o Brasil inteiro quer ver os ímãs. Certeza. Os ímãs, eles são mais ou menos do tamanho de uma moeda de 50 centavos. Eles são fortes, mas acima de 1000 Gauss. Eles são ímãs especiais, não são qualquer ímã que você pode fazer isso. E eles são encapados em couro ou corino, para que você possa trabalhar nas pessoas. Então, tem aquele que está com a polaridade positiva, a polaridade negativa, e aí você vai colocando segundo o rastreamento pede. E você coloca diretamente no corpo das pessoas? Sim, colocamos diretamente no corpo. Em quais partes do corpo, por exemplo? No rastreamento precisa, por exemplo, se a pessoa tem uma questão emocional, raiva. Geralmente, quando você trata a raiva, os ímãs vão na cabeça, em alguma região do cérebro. Depressão, por exemplo. Depressão. Quando a pessoa está com a imunidade baixa, quando ela está com uma baixa energia, geralmente a gente trata pulso. Pulso. Que legal. E quando a pessoa está hiperativa demais, o contrário, porque assim como tem as pessoas que têm, né, problema de depressão, problema de ter um ânimo, uma motivação, também tem aquelas que são hiperativas e precisam controlar um pouquinho a energia. Como que vocês hiperatividade, fazem? Nós também rastreamos. Legal. É rastreado. Legal. E esse tratamento geralmente dura quanto tempo, Ana? Olha, cada sessão dura em média 1 hora e meia. A primeira sessão é que mais demora. Por quê? Porque o paciente chega, ele preenche uma ficha de anamnese, bate um papo, eu quero entender, eu quero ouvir esse paciente, saber por que ele está ali e o que ele gostaria de tratar. Porque, gente, como nós também trabalhamos essa parte emocional, e nós precisamos respeitar o querer do outro. O livre-arbítrio, nesse momento, é muito importante. Se a pessoa não quer, por alguma razão, consciente ou inconsciente, de repente aquela dor dela está beneficiando ela em alguma coisa, parece incrível. A zona de conforto, né? A zona de conforto e mexer. Então, quando tem a raiva, às vezes a pessoa não está disposta a perdoar, mas eu falo, olha, tem alguém que você gostaria ou precisaria liberar o perdão? Porque aparece no rastreamento. E às vezes a pessoa está ali com uma dor física, mas na verdade ela é almática e ela não consegue se libertar daquela dor porque ela não consegue liberar um perdão. Gente, percebe como tudo está interligado? Não, isso é incrível e já veio o meu primeiro insight. Vocês entenderam tudo isso que ela falou? Às vezes, sentimentos que você guarda dentro de você e você nem sabe por quê. Ou aquela raiva, aquela coisa que fica dentro do seu coração porque alguém fez alguma coisa pra você. Você acha que tá fazendo mal pra outra pessoa, mas sinto em te dizer, tá fazendo mal pra você mesmo. Isso te desequilibra. Olha o desequilíbrio que isso causa no seu ser como um todo. E você precisa de um tratamento completo para você conseguir se libertar disso. Então, gente, perdoar é disruptivo. É super disruptivo. Perdoar é totalmente disruptivo. Aliás, quando você perdoa, parece assim que abre as portas dos céus. Porque você começa a ter uma visão diferente da vida, do mundo. Gente, perdoar não é dizer que você tem que convidar a pessoa para comer na mesma mesa que você precisa chamá-la para sair, que você precisa conviver. Perdoar é ressignificar a dor, aquilo que a pessoa te fez, entender, compreender e aceitar que
ela não fez diferente porque ela não sabia fazer diferente. Ela não tinha essa capacidade. Então, quando você entende que o outro fez, você fala assim, ai, meu pai me abandonou. Ele te abandonou porque lá dentro dele também havia muitas dores que ele não curou, que ele não ressignificou. E que um dia ele também foi criança. E foi essa criança machucada, ferida, abandonada e que não teve a oportunidade de se curar, de ressignificar a tua dor. E você está tendo agora. Então a gente enxerga que a humanidade, ela é muito complexa, porque tudo aquilo que eu carrego e eu transmito para as próximas gerações, eu vou fazendo com que isso seja perene. Então, se a gente quer que o mundo seja melhor, se a gente quer que o Brasil seja melhor, se a gente quer que a nossa casa, que o nosso micromundo, nosso microcosmo seja melhor, a gente tem que começar por nós. Então, ó, como esse podcast é para falar verdades, Brasil, escute a verdade. Você quer um mundo melhor? Começa por você. E além de começar por você, porque a saída, gente, não é para fora. A saída é para dentro. Por onde eu começo nessa minha mudança de mentalidade, de atitude, de postura, de conduta, de pensamento? É por dentro, é aqui dentro. O que não está bacana em mim que eu preciso melhorar, enquanto pessoa, enquanto ser humano? E aí entra um outro assunto muito interessante que casa totalmente com essa bioterapia, biomagnetismo que você faz, que é o visagismo. Vocês viram que a Ana acabou de dizer que às vezes não, né? Sempre a gente precisa mudar de dentro para fora. A gente precisa ter uma inflexão, uma reflexão, quebrar um pouco do ego, enxergar o que não está legal, para que a gente possa, então, ter atitudes diferentes. E eu acho que o visagismo tem tudo a ver com isso. Porque muitas vezes a gente passa por determinadas coisas na nossa vida que, Ana, é incrível, parece que marca o rosto da pessoa, marca o corpo. Você olha para pessoas que passaram por determinados traumas e elas têm as mesmas rugas, elas têm a mesma expressão, às vezes a mesma tristeza. Ou o contrário, você vê pessoas que conseguiram um sucesso, alcançar alguma coisa que tem a mesma expressão de alegria e tal. E eu acho que isso tem muito a ver com o visagismo, que é também uma das suas especialidades. Então, explica um pouquinho para o Brasil, para quem não sabe ainda o que é o visagismo, explica o que é e linka isso com o que você acabou de falar, que é justamente essa mudança de dentro para fora e como que isso vai poder ajudar você, telespectador, que precisa de uma mudança, que precisa sair da zona de conforto, que está passando às vezes por alguma coisa chata, difícil. Então, olha aqui, ó, vamos ouvir o conselho de uma terapeuta visagista que vai conseguir abrir um pouco a nossa visão para a gente sair dessa zona de conforto e encontrar o nosso eu lindo, maravilhoso, que vai sair de dentro para fora. Uau, que forte! Muito forte, vamos lá! Gente, tem uma coisa que a gente precisa entender, que a melhor coisa que eu, você, Juliana, todos nós podemos fazer por nós mesmos é buscar o autoconhecimento. Se você não tem o autoconhecimento, se você não sabe quem é você, quais são as suas dores, as suas alegrias, as suas fraquezas, o seu potencial, se você não sabe o que você quer, você também não sabe para onde vai, você não sabe dizer um não elegante para poder agradar a si mesmo, porque você tem que estar o tempo todo tentando agradar o outro, você não se sente merecedora. É uma situação muito embaraçosa. E aí, eu, como visagista há mais de 30 anos, o que aconteceu com a Ana Costa visagista? Ela foi percebendo... E explica o que é visagismo aí para o pessoal. Vou explicar. Ao longo dessa jornada, que as pessoas que vinham procurar melhorar o teu visual sempre estavam com uma dor muito grande. E para quem não sabe o que é o visagismo, é o estudo do visual. Quando você examina, quando você faz um estudo do visual de alguém
e percebe que se ela mudar um tom na cor do cabelo, se ela mexer no seu corte, se ela fizer um desenho na sua sobrancelha adequado para o teu olhar, porque a sobrancelha, gente, é a moldura dos olhos, e os olhos é a janelinha da alma, assim como o cabelo é a moldura do rosto. Então, colocar tudo isso em harmonia, cuidar desse estereótipo é maravilhoso. Porém, se eu cuido, deixo tudo isso lindo e harmonioso, mas a alma está triste, está doente, está rancorosa, de nada vai resolver o meu trabalho não vai ter o devido valor. E nessa trajetória toda, eu percebi que eu precisava fazer algo mais pelos meus clientes, eu precisava fazer algo mais para a humanidade. E se tornou minha missão. Então você decidiu tratar de dentro para fora, você decidiu fazer com que as pessoas não só fiquem harmoniosas no estereótipo, mas também harmonizem a sua alma, o seu ser, o seu propósito. Isso é lindo demais, Ana. Como que você teve essa virada de chave, essa ideia tão disruptiva de parar de cuidar só da parte externa e unir isso com o interior? Me conta, que eu tô super curiosa para saber. Juliana, eu entendi que eu podia fazer mais. Que as pessoas falavam assim, o atendimento da Ana Costa é excepcional, o atendimento da Ana Costa é acolhedor, a Ana Costa sabe ouvir a gente, o cabelo, quando a gente vai cortar o cabelo, ela puxa a cadeira, né, eu puxo o mocho, eu fico ali na altura da minha cliente, do meu cliente, eu quero ouvir, eu quero entender qual é o momento da vida dele, se é transição de carreira, se de repente teve um processo triste, ficou viúva, uma separação, porque geralmente as pessoas querem mudar quando teve um rompimento. E todo rompimento gera um luto, não só o luto da morte, mas qualquer, se eu mudo de casa, se eu me separo, se eu tenho um filho que foi morar fora. Começa uma empresa, sim, quer empreender, fazer uma coisa diferente. Então, acontece muitas coisas e a pessoa fala... Eu já não me enxergo mais no espelho, já não me vejo. Não se identifica com aquela imagem, né? Eu já subi já um degrau, então eu quero agora me apresentar diferente. E então eu converso, eu quero entender essa pessoa, porque atrás daquele cliente ali na minha bancada, existe um ser humano. E isso está inserido em mim desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse jeito acolhedor de ser. Você sempre foi terapeuta? Sim. Você sabe que ela não está mais conosco, doutora Rosa Stefanini Macedo. Ela foi doutora em psicologia da família. E eu brincava com ela, eu falava assim, Dona Rosita, para os íntimos, né, gente? Quando eu nasci, eu nem era nascida, a senhora já estava na PUC. Ela foi fundadora do pós-graduado em psicologia da PUC. Ela falava assim, Ana Costa, você é uma psicóloga nata. Eu falava, imagina, vindo dela, né? Vindo da doutora Rosa Maria Stefanini Macedo, para mim era algo assim, ela reconhecesse em mim, mas eu acho que era o meu jeito, sabe? É o dom? É o dom. E agora, com o biomagnetismo medicinal, eu aperfeiçoei o meu dom. Tá. Agora você tem que citar aquele case que eu pedi pra você, que você fugiu. Eu sei que a gente tem toda uma ética com os clientes. Não precisa citar nome, não precisa citar nada. Mas o Brasil tá super curioso. Você sabe que brasileiro adora uma novidade. Conta pra gente um case de um paciente seu, sem citar nome, sem citar local, mas uma dor que ele conseguiu curar através desse seu tratamento e também como ele conseguiu melhorar essa parte exterior. E qual foi o resultado na vida, né? Porque com certeza uma mudança dessa deve ter trazido benefícios na vida da pessoa. Olha, Juliana, toda pessoa que passa por uma sessão de biomagnetismo medicinal, ela jamais vai sair a mesma pessoa. Se ela não tiver assim nada que ela perceba visualmente, mas no inconsciente existe uma mudança, uma transformação que ela vai perceber, vai percebendo depois, vai tendo essa percepção. Agora, tem alguns casos que são muito interessantes. Por exemplo,
uma pessoa que estava com muita dor de estômago, uma pessoa que estava com dor na coluna muito séria, uma dor de garganta que não melhorava. E quando ela conseguiu, foi identificado que ela precisava perdoar. E quando ela conseguiu perdoar, de fato, lá na terceira sessão, porque às vezes você fala, quantas sessões precisa? Não sei. A partir da primeira sessão é que eu vou saber se essa paciente precisa de mais sessões ou não. Então, lá pela terceira sessão, porque você aborda o assunto, assim, você planta a sementinha e a pessoa vai digerindo aquilo, né? Quando você pergunta, tem alguém para você perdoar, para você liberar perdão? A pessoa fala, não, acho que não. Aí vai, depois ela fala, será que fulano? E aí a pessoa admite que tem alguém para perdoar. A partir do momento que a pessoa perdoou de verdade, genuinamente, ela não teve mais nenhuma dor. Era a dor na... A dor vai embora junto com o perdão. A dor vai embora junto com o perdão. Brasil, vocês ouviram isso? A dor indo embora junto com o perdão. Então, o perdão liberta a dor. Liberta a dor. Você sabe que o Brasil, isso é pesquisa, tá, gente? Está no ranking de primeiro lugar de cirurgia plástica. Sim. Ou seja, o que isso significa? Significa que nós temos muita dificuldade de nos aceitar. E um dos caminhos para a felicidade é a aceitação. Se você consegue entender, compreender que existe uma razão pela qual você nasceu com o corpo que você nasceu, com as características que você tem, é claro que se você está acima do peso, você pode emagrecer. Se você tem um problema de saúde, isso não é via de regra, gente. Mas existe casos que a pessoa extrapola. Eu entendi o que você quis dizer. Como o Brasil todo tá nos vendo, e a gente sabe que a gente vai ser julgada, criticada, e a gente quer isso mesmo, a gente quer a opinião de vocês, porque a gente gosta de causar, e aí ser disruptivo é isso, não é impor nada, é ouvir a sua opinião, então pode comentar o que você quiser aí nos comentários. Mas vamos lá, porque eu adorei essa pegadinha um pouco mais ácida. É o seguinte, muitas pessoas, elas... Às vezes não é nem que não se aceitam, na minha visão, tá? Não sou terapeuta e não sou profissional na área, mas a minha opinião pessoal é essa. Às vezes as pessoas querem seguir tendências e modas. Então, as pessoas viram que determinado artista ou que determinada pessoa fez um procedimento e ela se identifica com aquela pessoa, então ela vai lá e faz o mesmo procedimento. Então, o que a gente vê? A gente vê uma população que muitas vezes não tem mais opinião própria. Ela simplesmente quer seguir tendências, quer seguir moda. E isso altera tudo, altera visual, altera o nariz, altera a boca, altera cabelo, altera tudo. E depois ela não se reconhece, porque além de tudo isso que você falou, existe uma outra questão muito séria. A pessoa, ela está com uma dor na alma muito grande, ela carrega uma dor muito grande e ela acredita, ela tem a ilusão de que se ela mudar a sua aparência, a dor vai embora. Não vai. Aí ela faz outra. Por isso que eu chamo o estudo do visual, né? O meu visagismo é de dentro para fora. Então, eu posso cuidar muito bem do visual de uma pessoa, mas se ela não curar a dor que está dentro dela, ela nunca vai ficar feliz com o visual que eu ou qualquer outro visagista vai criar para ela. Agora sim, o que eu quero entender, e com certeza todo mundo também existe um visual certo para cada pessoa? Ou isso é muito genérico, isso vai de momento para momento da vida? Ou não, existe um visual de acordo com aquela personalidade? Explica um pouquinho pra gente. Juliana, existe sim. Profissionalmente, pessoalmente, a pergunta que deve se fazer é: quem sou eu? Qual a imagem que eu quero transmitir? Como que eu quero ser identificada? Por exemplo, Ana Costa. O lenço. O lenço é uma característica da Ana Costa, é uma característica minha.
Então, eu tenho coleção de lenços e colares. Então, eu uso lenço, eu uso colares. É uma coisa que está inserido já em mim, já faz parte... É um acessório da sua personalidade. Exatamente, é isso. E aí, cada um, com o tempo, vai descobrindo. Tem gente que só usa roupas mais largas, outra gosta de roupas mais justas, outra só usa um blazer. Então, você vai identificando aquilo que realmente faz parte de você. Aí vem a parte profissional. Se eu sou um advogado, como que eu quero me apresentar como advogado? Eu quero apresentar conhecimento, autoridade, autonomia. Então, tudo isso tem que estar dialogando. O interno precisa dialogar com o externo. Impressionante. Entendeu? Impressionante como essa conversa, além de disruptiva, ela traz um conhecimento que eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar. Então, Ana, você está de parabéns por trazer esse conhecimento de uma maneira tão clara, por ser luz por onde você passa, por ajudar as pessoas a ter essa coragem de viver disruptivamente. Porque, gente, mudar o visual, perdoar, essa coisa toda é ser muito disruptivo. E às vezes, Ana, o que as pessoas precisam é coragem. E para elas terem coragem, elas precisam conversar com uma profissional como você. Porque uma profissional como você vai conseguir indicar o caminho certo, a forma certa, a hora certa e a melhor maneira de conseguir alcançar o seu objetivo. Então, Ana, como a gente já está chegando no final desse papo, como que as pessoas fazem para encontrar a Ana Costa? Onde você está? Você está em São Paulo? Está na capital? Está em que lugar? E como que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Ai, show, Ju. Veja bem, eu estou em São Paulo, na capital. Você me encontra através do meu Instagram, Ana Costa Visagista. Legal. E aí, através do seu Instagram, dá para falar tanto da parte terapêutica, sim, quanto dessa parte de visagismo, né? Sim. No mesmo WhatsApp, você vai deixar o recado, tanto para a bio, quanto para o visagismo. Perfeito. E como nós estamos no podcast mais disruptivo do Brasil, é agora que eu vou lançar uma surpresa, que nem a Ana sabe. Seguinte, telespectador do nosso podcast disruptivo, presta atenção. Vocês sabem que no final de cada episódio eu entrego um presente. Vocês sabem disso porque vocês já estão acompanhando o negócio. Então é o seguinte, Ana, todo mundo que assistir esse podcast e colocar a hashtag disruptivo no seu Instagram, você vai ter que dar um presente. Um desconto, ou um kit, ou alguma coisa que a gente pode montar junto. O que você acha que seria possível para todos esses telespectadores do Brasil que estão aqui, ó, acompanhando nós duas e querem entender mais de visagismo? O que você pode oferecer com essa hashtag disruptivo com X, hein, gente? Olha, ressignificar a dor é ressignificar a vida. E quem faz isso são só os corajosos. Então, mune-se de toda a coragem para fazer isso. Coloca o hashtag e vai ter 20% de desconto em todos esses serviços. Uau! Tá bom para você, Brasil? Todo mundo que entrar em contato com a Ana com a hashtag disruptivo com X vai ganhar automaticamente 20% de desconto. Bate aqui, Ana. Uhul! Nosso público vai amar com certeza. Minha querida, muito obrigada pela sua presença. Continue sendo luz por onde você passar. Quero te receber outras vezes. A gente ainda tem muito para falar, porque esse assunto é interessantíssimo. E, por favor, deixa um último recado pro público que está te vendo e que com certeza vai te acionar aí pelo Instagram. Gente, de todo o meu coração, eu preciso dizer o que eu falei agora há pouco. Se permita ser feliz. Dói, tá? Reconhecer em nós aquilo que nos traz desconforto dói, mas é libertador. Então, se permita ressignificar a tua dor e ressignificar a tua vida. Você é mais que merecedor
dessa felicidade que você está buscando em vários lugares, mas que a resposta está aí, ó, dentro de você. Fechou? É isso, Brasil. Ser disruptivo é fazer diferente, é quebrar barreiras, é ter coragem, buscar conhecimento e sair da zona de conforto. Então, meu caro e amado telespectador, eu espero que esse tapa que a gente levou hoje, mas foi muito positivo, faça com que você tenha coragem. Mude seu visual, mude de dentro para fora, se perdoe, perdoe quem fez algo para você e com certeza a sua vida, além de ser disruptiva, vai ser próspera, cheia de sucesso, de alegria, de amor. E é isso que eu desejo para você, meu telespectador querido. Ana, vamos dar tchau para esse Brasil. Gente, até o próximo episódio. Beijo no coração de vocês e vamos todos ser disruptivos! Isso aí!